glorificado, exaltado, nós somos teus servos, Senhor, nos pedimos para te adorar e dizer. Fala conosco nesta noite, Deus. Enche-nos da tua unção, do teu poder, da tua graça. Oh, Deus querido, Deus santo, Evalá, Indicando, Talalá, Cheio, Talalá. Fala para a igreja, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado e nos livrado do maligno. Glória a Deus por isso. Hoje estamos aqui em mais um culto de ensino, aonde estaremos aqui aprendendo a bendita palavra do Senhor, o qual é para nós a bússola, o caminho da salvação. Aleluias. Eu convido a igreja que venha se colocar de pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glória, honra e louvor ao teu bendito nome, Senhor. Fala com a tua igreja nesta noite, Senhor. Alimenta a tua igreja com a tua palavra, Senhor. Salva, cura, liberta, manifesta a tua glória em nosso meio, Senhor. Abençoa os amigos internautas, Senhor, que estarão acompanhando este culto através da internet, Senhor. Abençoa esta vizinhança desta igreja, Deus querido, salvando, curando, libertando, manifestando a tua presença na vida de todos, Senhor. E aonde quer que venha alcançar a nossa voz, através deste microfone, Senhor, venha falar aos corações, Senhor. O importante, Deus querido, nesta noite é que o teu santo nome venha a ser exaltado e glorificado, Senhor. Toma a direção deste trabalho, Senhor. Faça-se presente ao que nós te pedimos e te agradecemos em o bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o eterno Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. E a irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos separar em Glória a Deus, aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos serve Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os nossos
de Satã todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. Glória a Deus! A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vem aqui. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar também o hino 340. Glória a Deus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte que a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que um vento é crescido, que o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus, aleluia. Não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus, onde te maravilhoso das-te as visões do céu, e Jesus maravilhoso proclamando aos outros faz.
poderás então dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar também o hino 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, o seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá, a quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluia. Os inimigos loyal será. Quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá, a quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem espera em Cristo sempre vencerá. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Queridos, em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, vamos abrir vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1, e estaremos aqui fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 18º. A leitura que é costumeira desta amada igreja. O livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. O título nos diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. O versículo 1 assim diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passeie de Jordão, tu e todo o povo da terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o povo tem dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, e te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, Israel.
Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem ânimo, não passe nem invente os planos, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuires. E falou Josué aos príncipes e aos gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e vos ajudareis. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, por a vós, e eles também possuam a terra do Senhor vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Conventudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Não somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde a tua boca e não ouvir as tuas palavras, e tudo quanto lhe andares, morrerá. Não somente esforça-te e ânimo. Senhor, nosso Deus, nós somos gratos por esta palavra bendita e poderosa, que a tua vontade venha a ser feita esta noite, Pai, que a tua igreja venha aprender de ti e colocar em prática no seu dia a dia, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos os seus adoradores, Pai. Somos gratos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, estamos aí diante de uma instrução a qual o nosso querido Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou o mar, o Deus que criou tudo que existe no mar, o Deus que criou a terra e tudo que existe na terra, havia orientado a Moisés, a Josué, servo de Moisés. Josué falou diretamente com Deus e nos deixou esta linda instrução aqui neste livro. Glória a Deus por isso. Nós queremos falar esta noite com um tema que nos diz assim: o caminho da bênção. Glória a Deus por isso. O caminho da bênção foi o caminho que Josué trilhou, foi o caminho que o povo de Israel trilhou, e é o caminho que a igreja do Deus vivo deve trilhar. O caminho da bênção. A Bíblia nos ensina que existe 2 caminhos a ser seguidos para
nós herdarmos a eternidade. Um dos caminhos a Bíblia cita como a porta estreita, que leva para viver a eternidade no céu, se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 7 e o versículo 13. O outro caminho, a Bíblia diz que é espaçoso, largo, que conduz para viver a eternidade afastado, longe de Deus, no Hades, que a Bíblia nos dá o conhecimento de ser um lugar de tormento. Então, a Bíblia nos diz que existe dois caminhos para a eternidade. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. E todo homem, toda mulher que é sábio, com certeza vai escolher o caminho da eternidade com Deus. Porque o caminho da eternidade com Deus é o caminho da bênção. O caminho da eternidade sem Deus é o caminho do sofrimento. Veja bem, para escolher qual o caminho a trilhar, Deus tem nos dado o livre arbítrio. Todos os seres humanos na face da terra, na terra dos viventes em vida, ele tem o livre arbítrio de escolher aonde vai passar a sua eternidade. Veja bem que esta escolha é feita quando ainda com vida. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus. Mas, queridos, as nossas vidas não só se resume nesses dois caminhos, o caminho para morar com Deus e o caminho para morar longe de Deus, pois os mesmos são pós-morte ou arrebatamento da igreja. Veja bem que este caminho se escolhe agora, mas nós só iremos saber a respeito desse caminho após nós falecermos, ou então que haja o arrebatamento da igreja. No presente século, temos muitos caminhos a seguir. São diversos caminhos que estão assim para nós escolhermos. Existem caminhos que nos levam ao sofrimento, caminhos que nos levam à dor, à perda e à maldição. Portanto, devemos tomar o maior cuidado qual o caminho nós iremos seguir. Porque eu tenho a certeza que ninguém quer entrar no caminho do sofrimento, no caminho da dor, no caminho da maldição. Porque o homem, ele não gosta do que é ruim para si. Mas também existem caminhos que nos proporcionam alegria, paz e bênção. Glória a Deus. E é esse caminho que nós iremos aprender esta noite. Aleluias. É o caminho da bênção. É o caminho que Jesus tem escolhido para os seus servos, para todos aqueles que o aceitaram como Senhor da sua vida. Aleluias. Porque o nosso Cristo querido,
Ele morreu por todos os nossos pecados, para que nós fôssemos remidos para morar com Deus Pai na eternidade. Para isso, Deus enviou o seu Filho e Ele morreu na cruz do Calvário. Mas a maior alegria que nós temos é que Ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde está a aguardar a sua igreja, que irá vencer este mundo para a glória do seu nome. Então, esta noite, eu conto com a ajuda da igreja para nós conhecermos o caminho da bênção que Jesus quer para que nós venhamos trilhar. Alguém localize aí Josué capítulo 1 e o versículo 1, e outro, por gentileza, abra lá na carta aos Gálatas capítulo 1 e o versículo 1. O caminho da bênção, queridos, a ser trilhado, que nós queremos aprender esta noite, é ouvir o chamado de Deus. Glória a Deus por isso. A igreja de Cristo Jesus, ela ouviu o chamado de Deus. Ela estava dispersa aí por este mundo como a ovelha sem pastor, mas aprove a vontade de Deus, que em determinado tempo ela chamou a igreja, cada pessoa individual, para vir, aleluias, servir, seguir o caminho da bênção, que é fazer a vontade de Jesus. Então, queridos, o caminho da bênção é ouvir o chamado de Deus, e Deus esta noite ainda continua a chamar, aleluias. Deus esta noite ainda convida pessoas a se alistar no seu exército, a se alistar, aleluia, na frente de batalha, para vencer as artimanhas do nosso arqui-inimigo Satanás. Deus está chamando pessoas para morar no céu. Glória a Deus por isso, aleluias. O caminho da bênção é ouvir o chamado de Deus. Veja o que diz aí para nós, Josué capítulo 1 e o versículo 1, por gentileza. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor falou a Josué. Glória a Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Deus vivo, aleluia, este chamou a Josué. Ele convocou a Josué para que Josué continuasse a obra que Deus tinha em frente ao povo de Israel. E Josué se colocou em prontidão e respondeu a Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Assim deve ser a igreja do Senhor. Ela deve estar de prontidão, ela deve ouvir o seu Messias, ela deve fazer a obra de Deus, sem procurar aonde e quando. Somente deve estar com os ouvidos atentos à voz, ao chamado de Deus, porque Deus tem um grande propósito na tua vida, ó irmão. Glória a Deus por isso, aleluias. Moisés, aleluia, havia falecido, mas havia deixado um homem de confiança para fazer a grande obra de Deus, aleluia. E assim Deus tem deixado a igreja para fazer esta grande obra, que é a obra de pregar o Evangelho, como a Bíblia nos ensina, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já a palavra
palavra o condena. Amém? Leia para nós Gálatas capítulo 1 e o versículo 1, por gentileza. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo também foi um homem que ouviu o chamado de Deus, aleluia. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Ele procurava os crentes e matava os crentes. Ele humilhava os crentes. Ele jogava os crentes nas prisões. Mas aprove a vontade de Deus o derrubar do cavalo e fazer que aquele homem viesse ouvir o chamado de Deus. E a partir do momento que o apóstolo Paulo, aleluia, ouviu o chamado de Deus, ele se tornou um grande homem, pregador do Evangelho de Cristo Jesus, aleluia. Ganhou milhares e milhares de almas para o reino de Deus. E até hoje a sua instrução que está aqui copiada, que está aqui colocada na Bíblia Sagrada, aleluia, tem feito a diferença na terra dos viventes. Mas este homem, aleluia, ele trilhou o caminho da bênção, porque ele ouviu o chamado de Deus. E Deus continua a chamar esta noite: vinde a mim, benditos do meu Pai, aleluia, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo, aleluia. Igreja do Senhor Jesus, continue com os ouvidos, aleluia, atento à voz do teu Deus, aleluia. Que Deus, Ele quer falar contigo, que Deus tem um propósito muito grande na tua vida, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. O caminho da bênção é conhecer os pensamentos de Deus, aleluia. Não é ser adivinho, que a Bíblia diz que os adivinhos não irão herdar o reino dos céus, mas sim conhecer os pensamentos de Deus. E como que nós vamos conhecer os pensamentos de Deus? Como nós vamos trilhar esse caminho da bênção, conhecer os pensamentos de Deus? Meditando na palavra do Senhor e dobrando os nossos joelhos e falando com Deus e deixando Deus falar aos nossos corações. Aleluia! Deus, Ele nos ensina no livro de Mateus capítulo 6 a oração universal, é o Pai Nosso. A Bíblia diz, ela nos ensina que nós devemos entrar para o quarto, fechar a porta e em secreto falar com o nosso Pai que nos ouve. Glória a Deus por isso, aleluia. Assim nós vamos trilhar o caminho da bênção, assim conhecendo os pensamentos de Deus. Veja o que diz aí Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3, e outro se localize lá em Romanos, capítulo 11, versículo 34 e 36, por gentileza. Josué, quem encontrou, leia para nós, por gentileza. Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3. Moisés, Josué, ordenou: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como tenho dado, como eu disse a Moisés. Glória a Deus. Veja bem qual era o pensamento de Deus para o povo de Israel. Josué, ele descobriu, Deus falou a ele, veja bem, Moisés, isso Deus falando para Josué: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Glória a Deus. Então Josué estava trilhando o caminho da bênção, porque ele conhecia os pensamentos de Deus, que era levar o povo de Israel para herdar a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. E a promessa de Deus, todo lugar, aleluia, que o povo de Israel
Israel colocasse o pé, seria propriedade deles. Este era o pensamento de Deus, o qual Josué, por ser um homem justo, por ser um homem disponível para a obra de Deus, um homem que consagrava a vida, um homem que orava, um homem que jejuava, um homem que foi fiel ao seu Senhor Moisés, um homem dedicado à obra de Deus, Deus revelou para ele os seus pensamentos. E não é diferente nos dias de hoje. Deus continua revelando os seus pensamentos para todos aqueles que têm buscado sobre a sua vida a santidade, o agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos vossos corações. Glória a Deus por isso. Leia para nós Romanos capítulo 11, o versículo 34 e 36, por gentileza. E pois conheceu a mente do Senhor, ouviu foi o seu conselheiro, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aí depois a glória eternamente. Glória a Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém conheceu a mente do Senhor. Ninguém. Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. O nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é Deus e ponto final. Ele criou tudo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas Ele revela os seus pensamentos para os seus filhos. Porque aprove a vontade de Deus que os seus filhos venham trilhar o caminho da bênção. Deus não quer que os filhos dele venham cair para o lado da maldição, para o lado do sofrimento, para o lado da dor. Deus quer que eles andem no caminho da bênção. Por isso, ó igreja, Ele lhe faz conhecer os pensamentos dele. E qual é o pensamento de Deus? É que você venha morar na eternidade. E para isso você tem que seguir o protocolo que é ensinado pela palavra de Deus. Aleluia! Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus por isso. Aleluia! O caminho da bênção é confiar nas promessas. Tenho a certeza que o Senhor tem prometido para cada um dos seus servos ricas bênçãos. E a Bíblia diz que Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. E o que Deus tem prometido para ti, antes de você deitar a cova, antes de você ser arrebatado, você vai receber, porque Ele não é um homem, nem filho do homem, que diz que faz e não cumpre. Deus é Deus, Ele falou que vai fazer, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas cedo ou mais tarde, glória a Deus por isso. Então, o caminho da bênção é confiar nas promessas de Deus. Veja o que diz para nós em Josué, capítulo 1, versículo 3, e outro localiza aí Lucas, Lucas 24, 49. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Quem encontrou para nós aí, por gentileza, Josué, capítulo 1, versículo 3, leia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como eu disse a Moisés. O caminho da bênção é confiar nas promessas. Deus fala para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado como eu prometi a Moisés. Deus prometeu a Moisés. Antes de Moisés, Deus havia prometido a Abraão. Glória a Deus. E Deus, Ele cumpriu para com o povo de Israel. Porque era a promessa. Hoje, Israel é reconhecido nação. 1948 foi reconhecido como nação. Hoje, ele mora. Todo Israel se situa em Israel. É uma nação reconhecida. E todo local que eles colocaram a planta dos
os pés deles foram-lhe dados. Porque Deus é fiel. Porque Deus é Deus. Ele promete e Ele cumpre. Glória a Deus por isso. Por isso, igreja, não desanime. Não perca a tua fé. Deus prometeu. Se Ele ainda não te deu, é porque Deus sabe que se você receber de imediato, sem estar preparado, você pode desviar da presença de Deus e virar uma maldição. Deus, Ele quer que você seja bênção, canal de bênção. Glória a Deus por isso. Leia para nós, Lucas. Eis que viu sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais investidos. Glória a Deus. Veja bem, Lucas aqui está nos dizendo, Jesus Cristo falando, eis que viu sobre vós a promessa do meu Pai. Qual é a promessa de Deus? Que Ele vai te revestir. Glória a Deus. Ele vai lhe dar unção, Ele vai lhe dar autoridade para pregar a palavra dEle, para fazer a diferença na terra dos viventes. Você é luz, você é sal, você é crente em Jesus, aleluia. Glória a Deus por isso. Ele vai lhe revestir. É promessa de Deus, aleluia. E Ele preparou uma morada para ti. E a única pessoa que pode fazer você não herdar a tua mansão é você mesmo. Nem o diabo tem poder para tomar a tua chave que Deus entregou. Só você que pode entregar na mão dele. Só você que pode fazer com que você perca a promessa de Deus na tua vida. O diabo, ele tem poder, mas a Bíblia diz que ele não tem poder para lhe tocar. Só se você der lugar para ele. E eu tenho certeza que a igreja de Cristo não vai dar lugar. Não vai dar lugar. Porque a igreja de Jesus está esperando a promessa de ir embora desta terra dos viventes para morar na eternidade com Deus. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá nada que nos prejudique. Lá é só glória, glória e glória. Aleluias. Amém? Então o caminho da bênção é confiar nas promessas de Deus. Deus tem te prometido? Aguarde. Aguarde, não fica aí tranquilo não. A tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Deus é fiel. Glória a Deus por isso. O caminho da bênção é estar consciente da presença de Deus. Josué capítulo 1, versículo 5 e Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Josué capítulo 1, versículo 5. O caminho da bênção é estar consciente da presença de Deus. Eu estava agora aqui na parte da tarde, conversando com minha linda esposa, e nós estávamos justamente falando a respeito de estar consciente da presença de Deus. Porque tem pessoas que dizem, eu sou cristão, mas não tem a consciência da presença de Deus na sua vida. Não conhecem a Deus. Não sabe quem é Deus, como Deus age, o que Deus quer. São pessoas meramente que simplesmente no vazio diz, eu sou cristão. Mas diante dos seus frutos, diante da sua atitude, diante da sua maneira de viver, não tem nada de consciência de Deus sobre a sua vida. É preciso que nós estejamos conscientes de Deus. Que Deus é Deus, Ele é o Criador do mundo, Ele é o Criador de tudo que existe, Ele é que nos dá vida. Glória a Deus por isso. E estar consciente da presença de Deus é andar com Deus 24 horas. É no nosso levantar,
é no nosso deitar, é no nosso trabalho, é no lar, é nos afazeres do dia a dia. Nós temos que estar conscientes de Deus sobre a nossa vida. Porque se nós estivermos conscientes da presença de Deus sobre nós, nós não iremos dar lugar para o pecado. E tem muitas pessoas que não têm essa consciência da presença de Deus. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, diz que Deus, Ele colocou do seu Espírito dentro de nós. Então, nós somos almas viventes porque Deus soprou em nossas narinas o seu Espírito. Então, a presença de Deus está dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos altares. O nosso corpo é altar do Espírito Santo. Aquele que destruir o corpo, Deus vai destruí-los. Veja que a presença de Deus em nossa vida é o caminho da bênção. Glória a Deus por isso. Josué capítulo 1, versículo 5. Leia para nós, por gentileza. Será diante de ti todos os dias da tua vida. Como tu com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Olha o caminho da bênção. Olha o que Deus fala para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aleluias. Ele diz que como ele foi com Moisés, assim irá ser com Josué. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Então Deus, queridos, Deus está prometendo para ti que Ele nunca vai te deixar e que Ele nunca vai te desamparar. Então, por que você fica triste? Por que você fica abatido? Se Deus lhe dá essa promessa, se você está trilhando no caminho da bênção, a não ser que você não esteja trilhando o caminho da bênção. Você está em pecado e Deus, Ele não aceita pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então é hora de fazer uma reflexão, dobrar os joelhos e pedir perdão para Jesus, para Ele vir interceder diante de Deus, para que você seja perdoado. Aí você não vai mais andar triste, abatido, cabisbaixo, como uma pessoa sem direção. Aí você vai entrar no caminho da bênção, e aí a palavra se cumpre na tua vida. Deus nunca vai te deixar, nem te desamparar. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Olha que coisa linda a Bíblia vai falar para nós agora. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que teis. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que poderá fazer mal. Glória a Deus, olha aí, ó. O caminho da bênção é estar consciente da presença de Deus. E Hebreu diz, seja a tua vida, viu amigo? A tua vida, viu igreja? Sem avareza. Olha aí, ó. O caminho da bênção não consiste em ter avareza. Contentai-vos com as coisas que vocês têm. Não tenha olho gordo na coisa dos outros. Se você tem um olho gordo nas coisas dos outros, você não está no caminho da bênção, você está no caminho da maldição. Você vai procurar dor, sofrimento para a tua vida. Porque Deus tem dito assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Glória a Deus por isso. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem.
Se você está consciente da presença de Deus na tua vida, você não vai temer a nada. Você só tem temor a Deus. A Bíblia diz assim, que nós não devemos ter medo daquele que pode matar o nosso corpo. Mas sim medo, sim temor daquele que pode matar o nosso corpo e lançar a nossa alma no inferno. E é só um que pode fazer isso. Sabe quem é? Deus. Então devemos ter temor dele. Ou temor se nós não estivermos andando conscientes da presença de Deus em nossas vidas. Aí nós vamos temer até o cachorro valente que sai por aí latindo em cima da gente. Mas se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, se nós estivermos trilhando a vontade de Deus, nós estamos no caminho da bênção. E tudo aquilo que Deus tem prometido para nós, nós iremos receber mais cedo ou mais tarde. Eu não sei qual o desejo que está aí dentro do teu coração, mas eu lhe digo uma coisa: Deus, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus por isso. O caminho da bênção é ser forte no Senhor. Aleluias. Como é isso, ser forte no Senhor? Eu vou sair por aí brigando com todo mundo, dando tapa em todo mundo, porque eu sou forte no Senhor? Não, pelo contrário. Você não vai brigar com ninguém. E se sofrer alguma afronta, se retire calado, sem qualquer tipo de contenda. Ser forte no Senhor é você estar revestido de Deus na tua vida. Glória a Deus por isso. É ser corajoso na palavra de Deus. É ser destemido numa vida santa, numa vida que agrada a Deus. É ter a coragem de dizer para o mundo: mundo, eu não tenho compromisso contigo, o meu compromisso é para com meu Deus. É estar olhando para o autor e consumador da tua fé, o Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho da bênção, é ser forte no Senhor. Leia para nós Josué capítulo 1 e o versículo 7, e outro localize para nós Efésios capítulo 6 e o versículo 10, por gentileza. Leia para nós quem encontrou, Josué. Tão somente esforça-te que tem muito bom, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Deus servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde tem que andar. Glória a Deus, olha aí. Ser forte no Senhor é andar na lei do Senhor. Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Tão somente, Josué, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, olha o que Deus fala para Josué. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem sucedido. Aleluia. Por onde quer que tu andares. Igreja, Deus está falando para ti: não se afaste da palavra de Deus. Não deixe de meditar na Bíblia. Coloque a Bíblia em tua vida. Seja a tua meditação de dia e de noite. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 6 e o versículo 10, por gentileza. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A unção que Deus tem derramado sobre a sua vida. Aleluia. Este é o caminho da bênção. É ser forte no Senhor. É estar meditando na palavra de Deus. É estar vivenciando a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Todos têm a oportunidade
de ter a Bíblia em suas mãos. Todos têm essa grande oportunidade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos ensina a trilhar o caminho da bênção. Glória a Deus por isso. É por isso que nós devemos tirar algumas horas do nosso dia, que se resume em 24 horas, e colocar ao menos 2 horas, 1 hora, sei lá, meia hora, em prática na leitura, para nos tornarmos fortes no Senhor. Quando o nosso inimigo se levantar para nos acusar, nós sabemos como responder. Lembra aqui do livro de Mateus, como Jesus venceu Satanás? Foi através da palavra. E é isso que ele nos transmite, para nós trilharmos o caminho da bênção. É nós conhecermos a palavra do Senhor. Talvez alguém pode chegar para você, igreja, e falar assim: ei, você que é crente, larga de ser quadrado, larga de ser bobo, vamos aproveitar o mundão. Aí tu que conhece a Bíblia diz assim: amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que aquele que é amigo do mundão é inimigo de Deus. E eu não quero ser amigo do mundão, inimigo de Deus, porque Deus é dono de tudo. Eu quero estar do lado de Deus. Por isso é importante nós conhecermos a palavra do Senhor, aleluia. Que todo levante que vier contra nós para nos acusar, cai por terra. Amém? Então o caminho da bênção é ser forte no Senhor, no conhecimento de Deus, aleluia. Podemos também dizer esta noite aqui, que o caminho da bênção é confiar na direção do Senhor. Salmo 37, versículo 5 e Salmo 32, versículo 8, localizem aí para mim, por gentileza. Salmo 37, versículo 5 e Salmo 32, versículo 8. O caminho da bênção é confiar na direção do Senhor. Queridos, tem muitas pessoas que estão colocando a sua vida, a confiança na sua vida, na direção de pessoas barbeiras, pessoas que não sabem quem é Deus. Estão colocando a direção da sua vida em ciladas. Estão colocando a direção da sua vida em sacrifício. Ou sacrifícios. Queridos, nós devemos trilhar o caminho da bênção confiando na direção de Deus. Qual é a direção de Deus? Deus quer nos direcionar para morar com Ele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Veja o que diz o Salmo 37, o versículo 5. Por gentileza. Pronto. Aí a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Queridos, quem dirige e está de carona, ele nunca confia quem está atrás do volante. Até quem não dirige. Temos aqui um exemplo aqui em casa, a irmã Iraci. Quantas vezes nós saímos aqui de casa e vamos às compras e por algum motivo de ela não ter a plena confiança no seu digníssimo marido, no seu motorista, no seu chofer, ela se assusta. Ei, você não está olhando? Qualquer situação de perigo, ela está alerta. Porque ela não tem a plena confiança, mas ela confia porque ela adentra o veículo. Ou seja, de certa maneira, ela coloca a confiança dela nas minhas mãos. Mas eu tenho a certeza que ela, como uma crente fervorosa, uma crente no Senhor, ela adentra o carro confiando não na minha direção,
mas na direção do Senhor, que a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e ela não será atingida. Glória a Deus por isso. Então nós devemos entregar a nossa direção nas mãos do Senhor. Como é isso? Veja bem, levantamos cedo, dobramos os nossos joelhos, e a primeira coisa a ser dita: Senhor, me direciona neste dia, me abençoa no trabalho, me abençoa a minha ida e a minha vinda, abençoa os meus familiares, abençoa os meus amigos de trabalho, abençoa a minha vizinhança. Assim nós estamos nos colocando na direção da vontade de Deus. Amém? Mas quando nós não fazemos nada disso, simplesmente nós levantamos como 2 de paz e vamos embora. Nós colocamos a nossa confiança na direção de quem? De ninguém. E aí corre-se o risco de não estarmos protegidos por Deus e sofrermos um acidente que pode ser até fatal. Hoje, quando nós saímos ali, para irmos ali na horta, encontramos 2 acidentes. E um dos acidentes, não sei se foi fatal, mas o rapaz estava deitado no chão até o momento em que os bombeiros chegaram para socorrê-lo. Às vezes falta isso no ser humano: colocar a sua vida, confiar a sua vida na direção do Senhor, para trilhar o caminho da bênção. E Deus vai lhe abençoar. Glória a Deus por isso. Salmo 32, versículo 8. Leia para nós, por gentileza. 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Glória a Deus. Instruir-te-ei, é Deus falando. Se você confiar na direção dele, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus falou: não entra aqui, vai para ali. Não, opa, volta aqui, porque ele está me livrando do mal. É Deus que nos livra do mal. Glória a Deus por isso. O caminho da bênção é confiar na direção do Senhor. Igreja, nunca na tua vida, por mais que as lutas sejam grandes, por mais que as tribulações possam lhe afrontar, não deixa de confiar, ou não deixe de confiar na direção do Senhor. Glória a Deus por isso, porque Deus tem o melhor para ti. O caminho da bênção é ter alegria na palavra. Queridos, quantas pessoas não trilham o caminho da bênção? Sabe por quê? Porque não tem alegria na palavra de Deus. Tem pessoas que, para ele abrir a Bíblia Sagrada, é necessário que ele leve uma pancada tão violenta na sua vida, que ele entre em uma dificuldade tão grande na sua vida, para que ele corra na casa dele e abra a Bíblia e vai procurar falar com Deus. Você quer caminhar no caminho da bênção? Você precisa ter alegria na palavra do Senhor. Você precisa ler a Bíblia Sagrada. Você precisa ler alegre, sabendo que você está se alimentando. Uma das coisas melhores que tem na terra dos viventes é comer. Quando nós nos alimentamos, nós nos alegramos. Nós ficamos felizes. Quantos de nós, quando não está fazendo um churrasco, começa a dançar, a pular de alegria? Quando está fazendo uma macarronada, quando você está se alimentando, a tua fisionomia é de alegria. Mas nós não devemos somente alimentar o nosso lado carnal, físico, mas também devemos nos alimentar espiritualmente,
que o nosso espírito, quando nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor, ele se alegra. A fisionomia dele é feliz. Leia para nós aí o que Deus falou para Josué, no capítulo 1, e o versículo 8 aí, por gentileza. E outro, veja aí para nós, Salmo 119, o versículo 129. É a palavra, é o alimento, é o caminho da bênção. Eu mesmo, particularmente, me alegro quando estou lendo a palavra do Senhor. Eu leio em voz alta, eu leio em voz baixa, eu leio meditando. Tem pessoas que quando passam perto de mim, ou por perto onde eu estou lendo, até arregalam os olhos. Mas eu estou alimentando o meu espírito. E eu não tenho vergonha disso. Porque isso me traz um gozo. Isso me traz uma satisfação tão enorme, que eu até esqueço de onde eu estou situado. A palavra do Senhor é alegria. Leia para nós em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes meditarei dia e noite para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo tanto neles está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e confidentemente te conduzirás. Glória a Deus! Olha só o que o Senhor falou para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Igreja, Deus está falando assim, ó, não pare de falar da Bíblia Sagrada. Antes, medita nele de dia e de noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então vai acontecer o quê? Então farás prosperar o teu caminho e você será um homem, uma mulher bem-sucedido. Bem-sucedida. É a Bíblia, a palavra de Deus. Todos que seguem a palavra de Deus piamente são vitoriosos. Estão trilhando o caminho da bênção. Eles têm alegria na palavra do Senhor. Porque é Deus que está prometendo, é Deus que está ensinando, é Deus que está determinando. Quer ter uma vida bem-sucedida? Caminho da bênção, ter alegria na leitura da palavra da Bíblia Sagrada, de dia e de noite. Amém? Glória a Deus. Leia para nós o Salmo 119 e o versículo 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. O salmista, ele diz assim, ó, admiráveis são os teus testemunhos. Qual testemunhos? A palavra. Veja que para o salmista é admirável, ele está alegre pela palavra de Deus. Por isso a alma dele observa. E a nossa alma, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, ela observa. Amém? Glória a Deus por isso. O caminho da bênção é seguir destemidamente ao Senhor. Quer andar no caminho da bênção? Não tenha medo. Siga ao Senhor. Siga sem medo. Fala, não, eu sou crente. Não tenha vergonha. Eu sou cristão. Eu sou crente em Jesus. Pronto. Você está trilhando o caminho da bênção. Vai vir levante sobre a tua vida. Se bem que hoje, nos dias atuais, né, o meio evangélico ele foi tão bem propagado, tão bem divulgado. Hoje nós temos diversas celebridades que são evangélicas. Temos diversos homens, né, do governo aí, que são evangélicos, que dizem piamente, eu sigo ao Senhor.
temos políticos diversos, homens da imprensa, policiais, professores, doutores. Hoje o caminho da bênção é trilhado por pessoas de todo nível social. Glória a Deus por isso. É sinal que o céu está sendo povoado e o inferno está sendo saqueado. O diabo está perdendo e Deus está ganhando. Porque as pessoas estão despertando e estão trilhando o caminho da bênção. Estão seguindo destemidamente ao Senhor. Uma mulher aí destemida que nós podemos citar da mídia aí é a irmã Marina. Uma mulher que ela não tem medo de falar que ela é serva do Deus vivo. Glória a Deus por isso. Que ela sirva de exemplo para muitos outros aí, para que o nome de Deus venha a ser exaltado e glorificado. Aleluias. Veja o que diz aí Josué, capítulo 1 e o versículo 9. E outro localiza em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Leia para nós, por gentileza, aí, irmã Yaci. Eu te mandei resposta temporânea, vantagens nem distantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que vai. Novamente, Deus dá uma injeção de ânimo em Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Igreja, essa injeção de ânimo aí é para ti. Não mandou Deus? Seja forte, seja corajosa, aleluia. Não te espantes, porque Deus, o teu Deus, Ele é contigo. E aonde tu andar, Deus vai estar contigo. Aleluias. Bom é de quem se levantar contra ti. A Bíblia diz que quem tocar na menina dos olhos de Deus está procurando confusão para a sua vida. Você é protegida. Você está trilhando o caminho da bênção, o caminho da vitória, aleluias. A Bíblia diz que ao teu lado, ao teu redor, tem anjos te protegendo, aleluias. O inimigo não tem poder. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas do Espírito, aleluias. Seja corajosa, seja forte. Não negue a teu Jesus. Aonde você estiver, se você não negar a Ele, Ele não vai te negar. Amém? Glória a Deus por isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, por gentileza. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho não é bom. O vosso trabalho no Senhor não é bom. Então você não precisa ter medo. Tudo que tu faz para o Senhor, tu vai receber em volta o dobro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor teu Deus, aleluia, o teu trabalho não é vão. O teu trabalho tem retorno. Tudo que tu faz para Deus tem retorno. Deus é o melhor patrão que nós temos. Ele não atrasa o nosso salário. Ele não nos dá justa causa. Obviamente, se pecarmos assim mesmo, Ele é misericordioso. Ele ainda nos dá uma oportunidade. Ele é teu
com a cabeça erguida, destemida. Eu sou de Jesus, como canta o irmão Lázaro. Eu sou de Jesus, e ponto final. Você alegra o coração do teu Deus, e você irrita Satanás. Mas Satanás é um derrotado. Para você saber como ele é derrotado, ele não tem nem casa para morar. A Bíblia diz que ele fica por aí, ó, vagando ao mundo, no mundo aí, ó, procurando alguém que ele pode deixar para ser usado. Você é a noiva do Cordeiro, aleluias. Portanto, queridos, estes ensinamentos, esses 8 passos que eu passei aqui para ti esta noite, eles aqui resumem em um caminho da bênção. Só não vai seguir o caminho da bênção se não quiser. Porque não tem mais nem a desculpa de dizer, eu não sei qual é o caminho da bênção. Foi hoje aqui semeado, foi hoje aqui plantado, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os amigos internautas, para os amigos vizinhos, e aonde a nossa voz está alcançada. O caminho da bênção está ao teu alcance. O caminho da bênção é se desviar do mal e buscar sempre a presença do Senhor. Devemos, pois, guardar os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor, aleluia, ou não os caminhos, ou o caminho do Senhor, Deus, é perfeito. Glória a Deus por isso. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim o nosso Deus permitir, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, quinta-feira nós estaremos aqui em mais um culto da família, dirigido aqui por esta varoa valorosa, a irmã Iraci. Glória a Deus por isso. E com a ajuda do Jefferson, né? Jefferson, quinta-feira, se Deus assim o permitir, cante um hino aí no violão ou no playback para exaltar e glorificar o nome de Deus pelo caminho da bênção que ele está trilhando, a vitória que Deus tem derramado sobre a vida dele. Amém? Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração aqui para o encerramento deste trabalho. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado o caminho da bênção, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te amamos, nós te adoramos e o Senhor tem nos abençoado, Deus. Continua, Senhor, sendo presente em nosso viver, Deus. Continue, Senhor, conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor desta igreja, ao redor de nossas vidas, Senhor. Continue salvando, libertando, manifestando a tua graça, Senhor. Abençoa os amigos internautas, Deus querido. Abençoa os amigos vizinhos, Senhor, a nossa voz está alcançada, Deus. Faça uma diferença na vida deles todos, Senhor meu Deus. Repreenda toda enfermidade. Repreenda toda obra do aniversário, Pai. Que este povo, querido Senhor, possa testemunhar no teu bendito nome com vitória, Deus. Oh, Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para com a tua igreja, Deus. Nós somos gratos e te agradecemos em um santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.